Caros alunos, hoje nós vamos discutir sobre a questão de cubos booleanos, que na prática é uma forma visual da gente entender o teorema de unificação. As referências são essas que aqui estão, unidade 3 do Roth e o capítulo 2 do Katz, seção 2.5. O que é o teorema da unificação? O teorema da unificação é uma ferramenta-chave para simplificação e ela basicamente corresponde a essa equação que aqui está. A e B barra ou B é igual a A, naturalmente, porque tanto faz B ser 0 ou 1, eu sempre vou ter a identidade. E ela é a essência da simplificação lógica em dois níveis. A gente sempre vai buscar uma forma de encontrar dois subconjuntos de dois elementos do conjunto on, ou do conjunto igual a 1, onde apenas uma variável muda de valor. Essa variável pode ser eliminada e assim a gente retém apenas um único termo de produto para representar ambos os termos. Então, o exemplo que aqui nós temos para essa função f seria o caso do a barra b barra, certo? Esse primeiro termo que aqui está, e o termo a B barra, que são esses dois termos que aqui estão. Então, quando a gente examina essa equação, o que a gente percebe? A gente percebe que tanto faz A ser igual a 1 ou igual a 0, eu sempre vou ter a identidade f igual a B barra. Então, essa aqui é a forma que o teorema da unificação tem a sua visualização em termos de uma tabela verdade. Assim que a gente trabalha quando a gente olha. Nós temos, então, o valor de B em ambas as linhas, então, nesse conjunto de on, conjunto igual a 1, e esses valores diferentes na A, ele é, assim, eliminado. Muito bem, o que é cubo booleano e qual a relação dele com mapas de Carnot? Eles fazem parte dessa categoria de métodos manuais de simplificação. A questão de mapas de Carnot a gente vai olhar numa outra ocasião. E hoje eu quero apenas focar na questão do cubo booleano. O que viria a ser ele? O cubo booleano é uma técnica visual para a identificação de quando a gente pode aplicar o teorema da unificação. E nós temos, por exemplo, N variáveis de entrada, digamos assim, ABC, nós temos um cubo de 3 dimensões. De que forma? Então, por exemplo, imagine que a gente tenha um cubo de uma dimensão apenas. Então, ela nada mais é do que uma linha. Nós temos dois vértices desse cubo. Esse aqui é um cubo X, né, do literal X, e ele pode ter essas duas situações. No caso de duas dimensões, aqui no caso XY, a gente passa a ter este quadrado que aqui está, com os seus respectivos vértices. Então percebam que a gente começa até a entender ele como quase que um sistema de coordenadas cartesianas, só que da forma completamente binária. A gente só tem estes pontos dos vértices que podem ser ocupados. Aqui a gente encontra o caso onde a gente tem x, y, z. Então o que a gente faz? A gente adiciona a este plano que está aqui, esse cubo de duas dimensões, um outro cubo paralelo a ele, que é esse que aqui está, onde apenas o z varia. Quando eu saio deste ponto aqui, desse plano para esse, eu pego o z, ele deixa de ter o valor 0 nesse ponto, passa a ter o valor 1. Então é assim que a gente forma um cubo de 3 dimensões. E o que seria um cubo de 4 dimensões? Essa aqui é uma forma que é um pouco mais complicada da gente representar, mas ela, digamos, ela não é muito complicada quando eu começar a desenhar ela e vocês enxergarem o que acontece. Nós temos, então, de maneira análoga que tínhamos aqui, que era a gente tinha esse cubo de duas dimensões, que aqui eu desenhei em verde, e a partir dele eu criei um outro cubo de duas dimensões. Vamos botar a cor aqui só para ficar fácil da gente enxergar. Vamos pegar uma cor aqui, um azulzinho assim. E aqui eu consigo colocar esse segundo cubo dessa forma. Então, nada mais, nada menos eu fiz do que atribuir o valor de z para esse primeiro cubo de 0 e esse segundo o valor de 1. Então, agora o que a gente pode fazer? A gente pega esse conceito, agora a gente tem um cubo de 3 dimensões, ou seja, esse aqui que eu estou desenhando em azul. Aqui está ele, certo? Então, o que nós temos? A gente tem essas três dimensões x, y, z representadas aqui, e o literal w nesse caso, aqui, quanto que ele vale? Nesse caso aqui que eu desenhei em azul, o literal w vale 0. Então, qualquer um dos vértices desse primeiro cubo
W não varia, W fica valendo zero. E agora se a gente pegar então, por exemplo, a W igual a 1, então agora aqui em vermelho, eu separo ele aqui, tá? Essa coordenada, então para todos os vértices deste cubo que eu estou desenhando em vermelho, o valor de W ele é igual a 1. Portanto, esse aqui ele é o mesmo cubo booleano, sendo que aquele literal W ele passa a ter o valor de 1, em vez de ter o valor 0, que é esse cubo azul que aqui está. Acima disso, gente, começa a ficar algo um pouco mais complicado da gente poder fazer o desenho. Então a gente para por aqui. O objetivo desse exercício é que a gente consiga criar uma técnica para visualmente entender como fazer o teorema da unificação. Isso tem que ficar claro. Futuramente vocês verão, né, faltou, por exemplo, isso aqui, vocês verão que o mapa de Carnot nada mais é do que um cubo booleano aberto. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Então vamos pegar, então, por exemplo, como que a gente funciona essa questão do teorema de unificação no caso do cubo booleano. O que o teorema de unificação faz, ele combina duas faces, e aqui eu estou chamando de face esse nó, né, esse vértice, a esse outro vértice, numa face maior. Ou seja, aqui eu tinha uma face de zero dimensão, né, e combinei com essa outra face de zero dimensão. Eu estou chamando de zero dimensão por quê? Porque ele é um ponto, ele é um nó, ele é um vértice. Então eu posso combinar dois vértices e formar este. O que é esse cubo? É muito estranho, né, a gente ficar falando de cubo quando é dimensão, de uma dimensão, de zero dimensão ou duas dimensões, porque a gente só imagina o cubo como três dimensões. Mas a lógica de a gente utilizar o conceito de cubo para poder representar essas situações. Então, eu combinei esses dois vértices, esses dois nós, de dimensão zero, em um subcubo, para um subcubo maior, né? Uma face maior, um subcubo de dimensão 1 agora. Então, agora nós temos esse tamanho, essa dimensão 1. O que acontece? Nessa face, lembrem que esse aqui é aquele caso anterior que a gente tinha. Né? Esse era o caso da função que nós tínhamos estudado anteriormente para poder aplicar o teorema da unificação. Vejam vocês o seguinte, esse que é o aspecto mais interessante do cubo booleano. Esses dois pontos, eles estão adjacentes. O que significa estar adjacente? Significa que apenas uma das coordenadas, puxando a questão de coordenada cartesiana, apenas uma das coordenadas varia. Nesse caso, qual é a coordenada que varia quando eu estou andando ao longo dessa face? A coordenada A. Então, a coordenada A passa de 0 para 1 e o valor não muda, tá certo? Ou seja, aqui f igual a 1, aqui f igual a 1. Então, com isso, a gente diz que esses dois nós, eles estão adjacentes. Isso faz com que essa face, que no caso é B barra, seja B barra. E ela é basicamente a forma da gente simplificar. Repetindo, a forma de nós simplificarmos através do teorema de unificação, utilizando um cubo booleano, é identificar estas adjacências. Adjacências por quê? Porque um elemento, um nó, que está do lado do outro dentro de um cubo, ele naturalmente só alterou uma de seus literais, o valor de um de seus literais. Então é assim que funciona, e essa é a essência de utilizar o teorema de unificação para que possamos fazer simplificações. Então vamos agora retomar um exemplo que a gente tinha tratado anteriormente, que era o caso de termos, por exemplo, o somador completo, onde a gente tem dois sinais, né? Temos o sinal de carry out, né, do vai 1, e o sinal de soma. E os sinais de entrada seriam o A, B e o carry in. Essa unidade que nós temos, essa unidade de somador completo, ela será explorada no tema de unidade lógica aritmética, para que a gente possa fazer outras operações. Na prática, a operação de soma, né, e operação de subtração. Hoje a gente vai aprender, ver como que a gente pode utilizar o cubo booleano para poder resolver essa equação
em outras palavras, como que a gente pode simplificar as equações que a gente obtém. Essas são as equações, né? Relembrando aqui quais são, quais são as tabelas verdade para o carry out e para a soma, né? Então aqui dessa é a forma que nós temos. E vamos começar a examinar inicialmente o, o sinal de carry out. Como que a gente pode utilizar essa questão, o cubo booleano para poder simplificar? Então vamos lá. Anteriormente, havíamos feito dessa forma. Esse aqui é o caso da gente utilizar os teoremas de álgebra booleana. A gente, para poder aplicar o teorema da unificação, a gente tinha que criar novos termos para que a gente pudesse aplicar o teorema de unificação. Então, o que a gente faz? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente só pega esse termo que aqui está, né, o ABCin, não é isso? Que na prática é esse termo que aqui está, a gente replica ele mais uma vez, para quê? Para que a gente possa eliminar o A barra aqui. Então, o que a gente faz? Criamos esse termo, e aí a gente joga ele para o lado dele aqui, e aí com isso agora a gente consegue fatorar e utilizar o teorema da unificação para a gente eliminar a variável A barra. Né? Na verdade, A ou A barra, né? Para eliminar o literal A. Da mesma forma, a gente procede para poder identificar uma outra oportunidade de fatoração, e aqui no caso, quem que a gente vai eliminar? Na prática, aqui o que a gente quer eliminar é o B, certo? Então, isso é a forma que a gente trabalha para poder eliminar o segundo literal, utilizando o teorema de unificação. Então, apenas relembrando a vocês. E, por fim, aqui fica muito evidente como que a gente elimina o Cin, né? Ele fica evidente, a gente fatora, e dessa forma a gente chega nessa equação, relembrando, né, que a gente adicionou esses termos extra para criar essas oportunidades de fatorar e, através do teorema de unificação, conseguir fazer a simplificação. Agora, como que isso fica no caso do cubo booleano? Percebam como isso é muito simples quando a gente olha para esse termo, que é o termo do carry out, e observem que quando eu começo a representar esses termos, relembrando a vocês, vamos começar do mais fácil, que é esse termo aqui, onde A igual a B, igual a C, igual a 1. Em outras palavras, a gente está tratando dessa coordenada, esse vértice desse cubo booleano, que eu estou com o laser pointer nele, e ele está pretinho, por quê? Porque o que representa o estado lógico 1 é representado por uma bolinha preta. Aqui, por exemplo, quando eu pego o 0, 0, 0, o vértice oposto, né, diametralmente ou diagonalmente oposto, esse vértice está vazio porque ele representa o 0. Então, este ponto aqui é este ponto que aqui está. Agora, quando a gente olha nesse cubo booleano, olha como é interessante aqueles termos que a gente havia mencionado anteriormente. Por exemplo, quando a gente varia o Cin, qual que é o plano do Cin? O plano do Cin é justamente essa aresta que aqui está. Então perceba que eu saio desse ponto e vou para esse ponto, na prática eu estou saindo desta linha que aqui está na minha tabela verdade e indo para essa linha da tabela verdade. E quando eu olho no cubo booleano, eu estou só passeando nessa aresta. É muito simples quando a gente olha o cubo booleano. Então, ele é uma forma muito eficaz de identificarmos oportunidades para poder simplificar, porque aqui, de cara, a gente já sabe que eu posso aplicar o teorema da unificação e eliminar o Cin. Da mesma forma que eu olho para o plano A, tá certo? Aqui eu estou olhando para o plano A e aqui eu estou olhando para o plano B. Então percebam como visualmente é muito simples a gente poder fazer aplicar o teorema de simplificação apenas visualmente, né? Nesse caso, esse ponto, essa coordenada, né, esse vértice 1, 1, 1, ele é coberto 3 vezes. Tá certo? E aí, com isso, a gente conseguiu reduzir essa equação para esses literais que aqui estão. Então, a ideia é mostrar como que é mais simples a gente visualizar essas oportunidades para simplificação no cubo booleano. O que a gente faz é ver quais são os termos adjacentes. Agora a pergunta é, o que acontece com o sinal de soma? O sinal de soma é um pouco mais complexo, né? Por que ele é um pouco mais complexo? Vamos pegar ele e começar a dar uma olhada. Por quê? Porque nesse caso, ele não possui adjacências. Por exemplo, esse aqui é o 0, 1, 0. Em outras palavras, esse ponto que aqui está,
A gente tem também o 001, o Cin, é esse ponto que aqui está. Agora a gente tem, vamos pegar esse ponto aqui, esse aqui é o 100, esse ponto, essa coordenada, e por fim aquela outra coordenada, né? Aquele outro vértice. Esse nó que é o nó 111. Quando a gente examina, percebe que não há nenhuma adjacência. Agora, uma coisa que é muito curiosa, quando eu ando nessa diagonal desse cubo, percebam que eu estou realizando na prática uma operação de ou exclusivo. Quando eu venho desse ponto e vou para esse ponto, vamos pegar esse caso em particular. Aqui eu estou no plano A barra, tá certo? Quando eu estou olhando para esses dois termos. Quando eu tenho 0, 1, 0 e vou para esse outro termo aqui, ele vai ser o... aqui a gente tem A, B, C, tá certo? Então esse aqui é o A, B, C. O A é o primeiro termo, o C ele é o último termo e o B é o termo do meio. Então esse caso aqui é o caso 001. Então eu estou olhando o 001 comparando com o 010. Então percebam que isso aqui é um ou exclusivo entre B e C, onde o meu literal A ele sempre tem o valor zero. Então percebam que eu estou enxergando essa equação que aqui está. Então, olhar para esses termos em diagonal aqui, com alguma prática, vocês vão enxergar isso como uma operação ou exclusivo. Na prática, alguém poderia argumentar, então você está simplificando, olhando aqui numa diagonal, através de um ou exclusivo. A gente pode fazer esse entendimento, mas, mas aí já não é mais o teorema da unificação. Isso é apenas uma observação de que esses pontos em diagonal correspondem a portas de ou exclusivo. Certo? Muito bem. Então, esses cubos de maior dimensionalidade, quando a gente trata com cubo de subcubo de dimensão maior do que 2, o que é que nós temos? Então, o que a gente tem? Por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, para esses min-terms 4, 5, 6 e 7, a gente forma este quadrado que aqui está. E esse subcubo, ele na prática, ele tem três dimensões, né, que é o cubo ABC, menos duas dimensões, porque ele ocupa todas essas dimensões. Ou seja, ele é um subcubo de uma dimensão apenas, tá certo? Porque ele é o subcubo, desculpa, ele não é um subcubo de uma dimensão, ele é um subcubo de duas dimensões que representa um literal A. É isso que eu estou querendo dizer, neste caso aqui. E ele é o caso do literal A igual a 1, ou seja, essa é a face. Outra forma de eu pensar é o seguinte, em coordenadas, né, cartesianas, isso aqui corresponderia àquele plano A igual a 1, tá certo? Essa é outra forma da gente conseguir enxergar. Essa aqui é a prova rigorosa de como que a gente chega nessa constatação. Então vamos tentar resumir aqui um pouco o que é que a gente aprendeu com essa questão de cubos booleanos. Cubos m-dimensionais em um espaço booleano n-dimensional. Em outras palavras, o que a gente está tratando? Estamos tratando de subcubo. Voltando ao anterior, aqui nós temos um cubo de m igual a 2 dimensões, ou seja, um subcubo de 2 dimensões, num cubo de n igual a 3 dimensões. Então, o que nós temos? Em um cubo de 3 dimensões, ou seja, 3 variáveis, um cubo de 0 dimensão, ou seja, um nó único, ele produz um termo de 3 literais. Exemplo, 101 corresponderia ao min-term A, B barra C. Um cubo de uma dimensão, ou seja, uma linha entre dois nós, vai produzir um termo de 2 literais. Exemplo, 100 para 101, ou seja, variamos o C passa de 0 a 1, nós estamos andando numa aresta C, então a gente pode eliminá-lo de forma a termos A, B barra. Um cubo de duas dimensões é aquele plano com 4 nós, que foi o exemplo examinado anteriormente, ele produz um termo de um único literal. Esse é o exemplo anterior, no qual A igual a 1. E, por fim, um cubo de 3 dimensões é um cubo com 8 nós, nesse caso ele produz um termo constante igual a 1. Então, a regra geral é, em um subcubo de m dimensões dentro de um cubo de n dimensões, onde n é sempre maior do que m, a gente tem um termo com n menos m literais.
Então, essa é na prática, é o que resulta desse processo de simplificação através do teorema de unificação e como que a gente enxerga isso utilizando um cubo booleano. Esse é o que eu queria falar para vocês sobre cubo booleano. E a nossa próxima aula a gente vai discutir sobre mapa de Carnot e a relação de mapa de Carnot com cubo booleano. Obrigado.